Em A Filha do Palhaço, dirigido por Pedro Diógenes, acompanhamos Joana, de 14 anos, que vai passar um tempo com seu pai, Renato, um humorista que se apresenta em diversos ambientes interpretando o personagem Silvanelli. Esse período, além de marcar uma reaproximação entre eles, também é um momento de aprendizado e amadurecimento para ambos. Bom, a figura de Renato ela é livremente inspirada no, salvo engano, no primo do diretor, né, o Pedro Diógenes. E em entrevista ele comenta sobre querer que o filme trate um pouco sobre esse fora do palco, né, sobre essa vida, sobre esses bastidores desses artistas que são bem comuns lá em Fortaleza, salvo engano, esse tipo de humor. E o filme ele apresenta essa dinâmica um pouco na maneira que as apresentações, né, o filme tem várias apresentações da personagem do Silvanelli, né, que é o personagem que o Renato faz, que vai pontuando a trama dos dois personagens, né, do pai e da filha, né, ou seja, em algum momento a filha tem uma decepção amorosa, e em seguida a gente vê uma apresentação da Silvanelli fazendo piadas com relacionamento com homens. Em outro momento eles estão tendo uma conversa sobre o pai do Renato, né, sobre a relação que o Renato tinha com o pai. Em seguida a gente tem uma apresentação da personagem contando piadas sobre a relação com o pai. Então, em alguma medida, as apresentações, o filme tem essas apresentações e em alguma medida elas pontuam o que está acontecendo na trama. O que, nessa mesma entrevista que eu vi do diretor, ele comenta como o filme é um filme sobre roteiro, né? Um filme sobre a dramaturgia, sobre os personagens. E isso está presente no filme, especialmente que o filme ele é cheio de planos médios, né? Esse plano a gente vê os personagens quase de corpo inteiro e a gente vê o ambiente. E eles são planos assim com uma certa duração, que no início tem um aspecto um pouco de constrangimento, assim, até porque as personagens elas estão muito impessoais, assim, elas estão um pouco inseguras, um pouco desconfortáveis com a presença uma das outras, né? O plano médio permite essa noção de você sentir esse ambiente e sentir esses personagens nesse ambiente. Eu acho que funciona bastante nesse filme, justamente porque na primeira parte do filme a gente tem o pai e a filha se reaproximando, então não sabendo muito sobre o que falar, sobre como se aproximar, sobre como agir, e isso vai, no decorrer do filme, eles vão criando mais intimidade e vão se conhecendo, né? Até que no final do filme eles já estão bem próximos, já estão se abraçando, já estão rindo juntos, dividindo experiências, né? É curioso, né? Eu comentei isso no vídeo de Casablanca, sobre o uso do primeiro plano, né? Que é esse plano mais fechado no rosto, que são planos justamente para dar mais enfoque na emoção. E nesse primeiro momento, a gente, como eu comentei, a gente tem só planos médios, mas no início do filme existe uma cena onde o pai ele começa a ensaiar uma conversa com a filha, né? Ele está sozinho e começa a ensaiar uma conversa com a filha. E aí a gente tem um plano mais fechado, a gente tem o primeiro plano, que é justamente ele tentando expressar as emoções dele, mas no caso ele está fazendo isso sozinho. Mas pro final do filme, a gente tem uma cena mais de conflito entre os dois, né? Uma briga entre os dois, onde finalmente a filha fala todas as mágoas que ela tinha do pai. E aí a gente tem um primeiro plano, né? Um plano mais fechado no rosto, mas aí os personagens estão enquadrados quase separados, assim. A gente nem tem muito uma noção de ambiente, assim, né? Então, a todo momento do filme a gente tem esse plano médio, né? A gente tem os personagens enquadrados em cena, os dois, mas durante toda a primeira metade bastante desconfortável os dois, né? E quando finalmente a gente tem esse primeiro plano dos dois, eles brigando, eles colocando as emoções para fora, a gente é enquadrado de um jeito que eles não estão enquadrados no mesmo plano, né? A gente não tem uma noção muito clara de espaço nessa sequência, o que é bem interessante, assim. A gente tem o foco simplesmente nas emoções, né? Nessa descarga de emoções que os personagens têm. Outro aspecto interessante, ainda tratando de fotografia, eu acho que é a questão da iluminação. Como o filme tem esse aspecto de abordar essa questão artística, essa questão de palco, e querendo ou não, essas apresentações noturnas, né? A gente tem muito esses ambientes de bares, esses palcos, ambientes noturnos, e sempre com uma iluminação bastante colorida. E o que é curioso, que até na casa do Renato, né, na casa do pai,
a gente tem também em alguns momentos essa iluminação colorida. Então boa parte da fotografia tem sempre uma luz colorida, vermelha, geralmente azul também, né, que faz parte da cena, né, ou seja, diegética. Em outros momentos também essa iluminação, às vezes eles estão no carro, essa iluminação vem da rua. Então o filme como todo, né, boa parte dele se passa em momentos noturnos, né, utiliza dessa iluminação mais colorida, cria um senso estético que em alguma medida aborda esse ambiente, essa vivência noturna de palco, essa vivência artística. Então tem esse aspecto de trazer essa noção desse tipo de vivência, mas ao mesmo tempo tem um aspecto estético também, e até um pouco burlesco, que talvez comente essa também noção do personagem do Renato, dele ter essa noção do personagem do Renato de pontuar o ambiente, o espaço que ele vive, ter esse aspecto burlesco e artístico também, né? O que em alguma medida também pontua um pouco nas dissonâncias que ele tem com a filha, né? Que não são apenas essas dissonâncias da ausência que ele teve na vida dela, mas também uma dissonância em relação a geracional assim, também, né? Ele é um cara todo analógico, ainda utiliza DVD, vinil. Eles têm uma cena muito bonita, né? Que eles, acho que o momento onde eles estão numa concordância, onde eles escutam um disco de vinil, né? Uma música que é bastante importante no filme, e ela no celular, e ela no celular, já falando, tem uma questão de linguagem também, de gírias, assim, e eu acho bonito como o filme, ele vai trazendo pequenas coisas, pequenos aspectos que tem uma carga, tem uma importância pro final, assim, as coisas vão se construindo, né? Como é um filme que aborda muito os personagens, aborda muito a personalidade das personagens, aborda muito peculiaridade de cada personagem, né, tanto do pai quanto da filha, esses pequenos aspectos, esses pequenos traços da personalidade de cada um vai sendo importante justamente porque no início do filme a gente tem os dois constrangidos com a presença um do outro, e com o decorrer do filme eles vão ficando mais afetuosos com a presença um do outro, e essas pequenas coisas que fazem parte da personalidade de cada um vão ganhando mais significado, vão ganhando até um aspecto de lembrança, assim, né? Quando no final do filme o pai está triste pela ausência da filha, ele lembra de como ela, de uma expressão que ela usava para falar que estava bonita, né? A própria música no final, né? O filme finaliza com a música que eles ouviram no vinil, né? Então esses aspectos da trama são muito interessantes, né? Que ao mesmo tempo que pontuam a personalidade dos personagens, também traz uma carga emocional, né? No fim das contas, esse é um filme de drama, né? E eu acho que um aspecto interessante, até pensando no roteiro como um todo, né? A história como um todo, é como boa parte do filme a gente cria uma empatia pelo protagonista, né? Pelo Renato, né? Na verdade os dois são protagonistas da história, mas quando finalmente a gente meio que tem uma noção da história, né? Porque a história meio que vai se desdobrando, assim, a gente não tem muito uma ideia do que está acontecendo, né? Ela não é muito expositiva nesse sentido, né? Até a apresentação do Renato, né, como personagem, um pouco da história dele, a gente vê no momento onde a filha vai vendo uns retratos, né, umas fotos, enquanto ele estava fora. Então o filme não é muito expositivo de contar assim pra gente, foi isso que aconteceu e tudo. Não, ele vai mostrando a partir de fotos, a partir de conversas, a gente vai entendendo um pouco sobre os motivos de cada um, né? Depois de algum tempo, né, de fato a gente vai criar uma simpatia pelo Renato, mas aí no fim a gente vai finalmente ele vai ser confrontado com o que ele fez, né? A ausência que ele teve na vida da filha, né? Como eu comentei ainda agora, a cena onde eles brigam, né, que eles estão quadrados isolados, assim, a gente tem simplesmente a descarga das emoções de ambos. A gente tem também uma cena no final onde ele tem uma conversa com a mãe, de novo utilizando esses planos médios e utilizando esses planos mais longos, justamente para pontuar o espaço onde eles estão e pontuar o silêncio, o tempo, né? E enfim, o personagem ele é confrontado pelo que ele fez, e a gente percebe que de fato ele tá errado na história, assim, né? De fato ele não pode querer chegar agora e meio que querer, em alguma medida, que as decisões da filha e da mãe, em alguma medida, envolvam ele, né? Então ele não pode se meter, no caso, né, que é o final do filme,
a filha e a mãe irem para outro estado, morar em outro estado, né? E eu acho que outro momento também que pontua um pouco de como essa ausência causou uma espécie de fratura na relação de ambos que, em alguma medida, não tem como curar, mas é quando ele está fazendo um almoço para ela, né? E ele não sabe que ela é alérgica a camarão. E quando ele leva ela para o hospital, a enfermeira, né, a atendente lá, faz várias perguntas para ele sobre alergia e tudo, sobre o que remédio que ela usa, e ele não sabe responder. Em alguma medida, ele é confrontado com a ausência que ele teve na vida da filha, né? Então, acaba sendo uma fratura que não tem como consertar, digamos assim, né? Mas o final do filme acaba pontuando uma certa reconciliação, né? Pontuando que algo foi construído, né? Apesar da fratura que tinha, algo foi construído a partir da vivência de ambos, né? Então, acho que o diretor tem muito êxito em como ele explora esse drama a partir das personagens, né? A partir da personalidade das personagens, né? Além dos dois também, né? A gente tem outros personagens na história, mas de fato o foco é nos dois. E eu acho que na maneira que ele escolheu para contar essa história, a partir desses planos, a partir de criar esse ambiente, a partir dessa fotografia que eu não vi outros filmes dele, mas por imagens me parece ser um traço muito autoral dele, da maneira que ele utiliza essas luzes, né? Então acho que, ainda que o foco seja no elenco, ele tem um cuidado em relação à fotografia, em relação ao ritmo que ele quer ter das cenas, assim partindo da emoção dos personagens, né? Então esse é A Filha do Palhaço. Então, se você gostou desse Videocrítica, né, recomende filmes para eu falar no próximo episódio, né? Comente aqui o que você achou da Filha do Palhaço, né? E se você gostar de podcast sobre filmes, né, o link tá na descrição, né? Toda semana eu posto um podcast, o Sem Imagem Podcast, onde eu falo sobre algum filme, né? Essa semana é o episódio 100 do Sem Imagem Podcast, né? Então, se você gosta de podcast, tá o link na descrição. E se você tiver algum filme que queira ver eu falando por aqui, é só colocar nos comentários. Não deixe de deixar o like e se inscrever. Até a próxima. Tchau, tchau.